Bom, vamos falar sobre o dólar, Carla. Carla, depois de vários dias em queda, houve uma pequena curva no sentido contrário, né? O dólar interrompeu a sequência de 12 quedas consecutivas, voltou a subir hoje, após ter fechado abaixo de 5,80 pela primeira vez ontem. O dólar voltou a subir, teve uma valorização de menos de meio ponto percentual, fechou ali em alta de 0,4 pontos, a 5,794. Então, o dólar comercial operou em alta. Ontem a moeda caiu 0,76. A cotação para viajantes também subiu. O dólar turismo fechou em alta de 0,2%, fechado a R$ 6,013. O cenário reflete realização de lucros. A queda nos preços de commodities, como petróleo e minério de ferro, contribui para esse cenário, indicando uma cautela do mercado diante de oscilações globais, avaliou uma fonte aqui do UOL. A guerra comercial segue no radar, esses movimentos entre China e Estados Unidos. Já a Bolsa de Valores, Ibovespa apresentou leve queda, às 11h19 marcava 0,35, enfim, fato é que a Bolsa de Valores, então, operou em leve queda hoje, e o dólar teve uma alta de 0,4 pontos percentuais depois de 12 dias seguidos de queda, né, Carla? Então, Diego, eu estava conversando com uma fonte para analisar essa alta de hoje, e aí a fonte ficou com essa informação que você deu no final, né, das 12 quedas que vieram. E aí, é claro, você tem diversos fatores, a gente sempre fala aqui, o Felipe Salto na última vez falou, como é difícil analisar esse caminho do dólar, mas o governo, de fato, nessa recente queda da moeda, que chegou num pico que realmente tem muita gente que não consegue explicar, que há especulações de todos os lados, há esse componente do fator externo. Mas essa fonte que eu estava conversando diz que, olha, é mais importante esse movimento que a gente tem da descendência do dólar, né, do dólar voltando para um patamar mais razoável do que esse 6,20 que tinha chegado, ali quase 6,30, e essa alta de hoje tem um fator externo que a gente tem que ver como é que ele vai se desenhar e tem a ver com o que a gente estava falando lá no começo dessa escalada retórica do Trump, né? Aqui no mercado interno, hoje a gente teve uma coletiva do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que foi até a liderança que foi até a presidência da Câmara, falar com o novo presidente da Câmara, o Mota, entregou a ele as propostas, boa parte delas que precisa passar pelo Congresso, as propostas de ajuste fiscal, de medidas. Aí tem um imbróglio, Diego, talvez a gente ainda fale aqui, em relação ao imposto de renda e aonde virá esse dinheiro de compensação, mas o governo e no mercado interno, nesse momento, pelo menos no Ministério da Fazenda e no Palácio do Planalto, eles acham que o caminho do dólar está se ajeitando e que o governo está tentando fazer a sua lição de casa, acertar a sua comunicação e a sua ligação com o mercado aí para evitar ruídos. E essa chegada e aproximação de Hugo Mota e Haddad, tentando mostrar que estão jogando juntos, também é vista como um fator positivo. Aí é um dia de cada vez, mas por enquanto as fontes estão assim, calma, estava caindo, foi uma alta pontual, não tem a ver com aqui o nosso quintal, enfim. É claro que é super sensível esse tema, mexe com o governo está atento, mas É, nesse momento essa alta de hoje não preocupa tanto assim. verdade. Vamos chamar o Felipe Salto, tá conosco também para ajudar a entender esse panorama. Salto, Ótimo. bem-vindo. Aí ele já fala se eu não falei nenhuma besteira, ele que entende. Nunca falará uma besteira, Carla Araújo. E aí, Felipe, o Amém. que você nos conta? Há uma alta depois de 12 dias, né? 12 dias de queda. Houve uma especulação muito forte, Salto, o que explica, né? Depois, a queda depois de um patamar tão elevado do dólar, né? Hoje voltou a subir 0,4 pontos percentuais, mas houve uma queda expressiva, né? Ontem chegou a fechar, acho que hoje também, né? Abaixo de 5, deixa eu até me esticar aqui para ver o valor que fechou, 5,794, né? Abaixo de 5,80 mais uma vez. Boa noite, Salto. Boa noite, Diego. Boa noite, Carla. Eu quero dizer que a Carla já virou uma analista emérita de economia também, porque eu Verdade. estava escutando aqui a análise dela e concordo bastante, porque, veja, o que acontece é o seguinte: o nível do mar lá fora é que está mudando, porque o Donald Trump, quando assumiu, ele deu uma série de diretrizes, né, ao longo da campanha que não se materializaram, ao menos não totalmente ou plenamente ainda, porque ele percebeu o seguinte: que a política comercial, a política externa, né, de comércio exterior, é uma coisa complexa que depende, por exemplo, do USTR, departamento americano que cuida disso,
formular as propostas, a avaliar as relações geopolíticas e a reação também de cada um dos países que vai ser sobretaxado. Haja vista a questão da China e todo o imbróglio que está se produzindo a partir desse movimento dos Estados Unidos. O fato é que, com o dólar relativamente mais fraco, ou não ganhando aquela força que se esperaria a partir de uma política mais protecionista, etc., do Donald Trump, os países que mais ganham com isso são aqueles países que têm taxas de juros como as nossas, né? Que estão entre as maiores do mundo. E mais do que taxas altas, nós temos taxas de juros que estão em alta também, né? Elas são elevadas e estão crescendo, como a gente viu na decisão do Banco Central agora nos últimos dias, e vai ver também na decisão de março, pelo menos, né, mais uma alta de 1% na Selic. Então, o resumo da ópera é que o dólar perdeu força, olhando esse período maior de 15 dias, e as moedas que têm alguma vantagem comparativa, no caso do real, que convive aqui no Brasil com essa taxa de juros tão alta, acabaram ganhando com isso. E, aliás, eu não quero aqui anular o efeito também eventual de avanços que a gente tenha feito na questão fiscal, porque o pacote do final do ano passado, ele foi mal interpretado pelo mercado. Houve um exagero. A taxa de câmbio de 6,30, obviamente, foi um grande exagero. E uma parte agora está sendo corrigida. Até porque você teve declarações positivas nos últimos dias, tanto do ministro da Fazenda quanto do próprio presidente Lula, a respeito do comportamento dos gastos públicos. Ia te perguntar sobre o Trump, o fator Trump. Qual que é o peso também dessa desvalorização do dólar frente ao real? O Trump e suas medidas, né, faraônicas. Eu acho que o principal peso é esse, vem de fora, não vem de dentro, né? Porque quando você observa o que está acontecendo com a economia americana, com juros que agora pararam de diminuir, mas é uma economia que está em crescimento, tem pressões que o Banco Central de lá, Federal Reserve, está considerando, e por isso interrompeu o ciclo de queda dos juros, né, por lá, e a nova política do Trump, que também traz uma incerteza gigantesca e que não se concretizou totalmente nesse início ainda, né, principalmente na questão das tarifas sobre as importações da China, da América Latina, de outros países, isso tudo conflui para um dólar não tão forte quanto se esperaria pós tomada a posse, né, do presidente Donald Trump. Então nós ganhamos com isso, porque a taxa de câmbio é uma relação entre duas moedas. Então o dólar, quando a gente fala que o dólar caiu, agora está em 5,79, chegou a bater quase 6,30 há pouquíssimo tempo atrás, essa queda do dólar ela pode refletir fenômenos que signifiquem maior força do real ou menor força do dólar. Nesse momento tem um pouco das duas coisas, mas mais a questão da perda de força relativa do dólar. E aí é preciso deixar as barbas de molho, porque não está nada resolvido por aqui. Há um grande desafio fiscal pela frente, o ajuste precisa ser endereçado, o orçamento aprovado, né? As lideranças do Congresso já disseram que vai ficar para depois do Carnaval, quanto vai ter de contingenciamento, de corte de gasto e tudo mais.